Fala, lindezas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso quadro Leitura de Fazedor. Nessa temporada, nós estamos lendo juntos um incrível livro do Tim Brown, Design Thinking. Esse livro que é muito conhecido do pessoal de administração, marketing, publicidade, etc. E que nós estamos conhecendo juntos agora. Ontem, a gente leu juntos a introdução e a reintrodução desse livro, porque ele foi relançado, né? Muita coisa aconteceu e ele foi relançado. Vamos continuar de onde a gente parou e agora sim é a introdução. O poder do Design Thinking, né? Um fim às velhas ideias. Praticamente qualquer pessoa que tenha visitado a Inglaterra já viajou pela ferrovia Great Western Railway, a maior realização do grande engenheiro vitoriano Isambard Kingdom Brunel. Eu cresci ouvindo que a GWR eu cresci ouvindo a GWR e quando ainda era menino na Oxford Shire rural, muitas vezes andava de bicicleta ao longo da linha e esperava que os grandes trens expressos passassem por mim em um estrondo a mais de 160 km por hora. A viagem de trem é mais confortável hoje. Os vagões agora ostentam suspensões e assentos almofadados. Eu ia falar estofados. E sem dúvida o cenário mudou. Mas um século e meio após a sua construção, a GWR ainda representa um ícone da Revolução Industrial e um exemplo do poder do design de alterar o mundo ao nosso redor. Mesmo tendo sido o engenheiro dos engenheiros, Brunel se interessava exclusivamente pela tecnologia por trás de suas criações. Embora levasse em consideração o design do sistema, insistia em inclinações uniformes, porque queria que os passageiros tivessem a sensação de flutuar. Construiu pontes, viadutos e túneis para criar não somente um transporte eficiente, mas também a melhor experiência possível. Chegou a imaginar um sistema de transporte integrado que permitiria que o viajante embarcasse em um trem na estação Paddington, em Londres, e desembarcasse em um navio a vapor em Nova York. Em cada um de seus grandiosos projetos exibia um talento notável e visionário para equilibrar aspectos técnicos, comerciais e humanos. Ele não foi apenas um grande engenheiro ou um talentoso designer. Isambard Kingdom Brunel foi um dos primeiros exemplos dos adeptos do Design Thinking. Desde a conclusão da GWR em 1841, a industrialização acarretou incríveis mudanças. A tecnologia ajudou a tirar milhões de pessoas da pobreza e melhorou o padrão de vida de uma parcela considerável da humanidade. À medida que entramos no século XXI, contudo, estamos cada vez mais cientes do lado negativo da revolução, que transformou o modo como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. As nuvens fuliginosas e fumaças que antes escureciam o céu de Manchester e Birmingham alteraram o clima do planeta. A onda de produtos baratos que começou a fluir de suas fábricas e oficinas alimentou uma cultura de consumo excessivo e desperdício prodigioso. A industrialização da agricultura nos deixou vulneráveis a catástrofes naturais provocadas pelo homem. Os inovadores avanços do passado tornaram-se os procedimentos de rotina de hoje à medida que as empresas em Shenzhen e Bangalore se beneficiam das mesmas teorias de gestão do Vale do Silício e Detroit e se veem diante da mesma espiral descendente de comoditização. A tecnologia ainda tem muito a avançar. A revolução das comunicações possibilitada pela internet aproximou as pessoas e lhes deu a oportunidade de trocar opiniões e gerar novas ideias como nunca havia sido feito antes. As ciências da biologia, química e física se fundiram na forma da biotecnologia e da nanotecnologia para criar a promessa de milagrosos medicamentos e maravilhosos novos compostos. Mas essas espetaculares realizações provavelmente não nos ajudarão a reverter nossa fatídica trajetória, muito pelo contrário.
Precisamos de novas escolhas. Uma visão puramente tecnocêntrica da inovação é menos sustentável hoje do que nunca. E uma filosofia de gestão baseada apenas na seleção de uma entre várias estratégias existentes provavelmente será superada por novos avanços domésticos ou no exterior. Precisamos de novas escolhas, novos produtos que equilibrem a necessidade de um indivíduo e da sociedade como um todo. Novas ideias que lidem com os desafios globais de saúde, pobreza e educação, novas estratégias que resultem em diferenças que importam e um senso de propósito que inclua todas as pessoas envolvidas. É difícil imaginar outra época em que os desafios que enfrentamos foram tão abrangentes do que os recursos criativos disponíveis. Aspirantes inovadores podem ter participado de uma sessão de brainstorming ou aprendido alguns truques e estratagemas, mas essas autoridades temporais raramente chegaram a ter alguma influência no mundo externo na forma de novos produtos, serviços ou estratégias. Precisamos de uma abordagem à inovação que seja poderosa, eficaz e amplamente acessível, que possa ser integrada a todos os aspectos do negócio e da sociedade e que indivíduos e em equipe possam utilizar para gerar ideias inovadoras que sejam implementadas e que, portanto, façam a diferença. O Design Thinking, que é tema deste livro, oferece uma abordagem desse tipo. O que você quer, Oswaldo? Você não está vendo que eu estou em live? Você não está vendo que assim você atrapalha o meu trabalho? Gente, desculpa, tá? O Oswaldo ele é um cara muito entrão e ele fica entrando. Você quer ir na sua mãe? Você vai derrubar meu celular. Vai pra fora, vai. Vai trabalhar, vai. Vamos. Seu filho tá carente. Vocês já tomaram um café, gente? Um cafezinho gostoso? Ele começa com habilidades que os designers aprendem ao longo de décadas na busca por se relacionar às necessidades humanas, como os recursos técnicos disponíveis, considerando as restrições práticas dos negócios. Ao integrar o desejável do ponto de vista humano ao tecnológico e economicamente viável, os designers têm conseguido criar os produtos que usufruímos hoje. O Design Thinking representa o próximo passo, que é colocar essas ferramentas nas mãos de pessoas que talvez nunca tenham pensado em si mesmas como designers e aplicá-las a uma variedade muito mais ampla de problemas. O Design Thinking se beneficia da capacidade que todos nós temos, mas que são negligenciadas por práticas convencionais de resolução de problemas. Não se trata de uma proposta apenas concentrada no ser humano. Ela é humana por natureza. O Design Thinking se baseia em nossa capacidade de ser intuitivo, reconhecer padrões, desenvolver ideias que tenham um significado emocional além do funcional, expressar-se nas mídias além de palavras ou símbolos. Ninguém quer gerir uma empresa com base apenas em sentimento, intuição e inspiração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico também pode ser perigoso. A abordagem integrada que reside no centro do processo de design sugere um terceiro caminho. Nadando contra a corrente. Fui treinado como designer industrial, mas levei muito tempo para perceber a diferença entre ser um designer e pensar como um. 7 anos de faculdade e pós-graduação e 15 anos de prática profissional se passaram antes de eu ter uma ideia concreta de que meu trabalho era mais do que apenas ser um elo em uma cadeia entre o departamento de engenharia e um cliente e o pessoal do marketing. O primeiro produto que projetei como profissional de design foram para um respeitável fabricante de maquinário chamado Vaulting Busgreen. O pessoal da fábrica convidou um designer industrial jovem e sem experiência comprovada para ajudar a melhorar suas máquinas de carpintaria. Passei um verão criando os esboços de modelo de serra circular com uma aparência melhor e tornos para madeira mais fáceis de usar. Acredito que tenha feito um bom trabalho. E 30 anos mais tarde ainda é possível encontrar meu trabalho em fábricas.
Mas você não vai mais encontrar a empresa Walking Buzzword, que fechou suas portas há muito tempo. Como designer, não percebi que era o futuro da indústria da carpintaria que estava em jogo, e não o design de suas máquinas. Só aos poucos passei a ver o poder do design não como um elo de uma cadeia, mas como o eixo de uma roda. Quando deixei o mundo protegido da faculdade, onde todo mundo parecia igual, agia da mesma forma e falava a mesma língua, entrei no mundo dos negócios. Precisei passar por mais tempo explicando aos meus clientes o que era o design de fato, do que trabalhando com ele. Percebi que eu estava abordando o mundo a partir de um conjunto de princípios operacionais que era diferente dos deles. A confusão resultante estava prejudicando a minha criatividade produtiva. Também notei que as pessoas me inspiravam Também notei que as pessoas que me inspiravam não eram necessariamente membros do mundo do design. Engenheiros como Isbar Kingdom Brunel e Thomas Edison e Ferdinand Porsche, que pareciam ter adotado uma visão de mundo centrada no ser humano, não na tecnologia, cientistas comportamentais como Don Norman, que perguntavam por que os produtos são tão desnecessariamente confusos, artistas como Andy Goldsworth e Anthony Gormley, que pareciam envolver o público em uma experiência que faziam o que ele fizesse parte da obra, líderes de negócios como Steve Jobs e Akio Morita, que criaram produtos singularmente significativos. Percebi que por trás dos rótulos altivos de gênio e visionário havia um compromisso básico com os princípios do design thinking. Anos atrás, durante um dos altos e baixos do Vale do Silício, meus colegas e eu lutávamos para descobrir como manter minha empresa, a IDEO, significativa e útil no mundo. Como manter ela significativa e útil no mundo. Havia muito interesse em nossos serviços de design, mas também notamos que estávamos cada vez mais sendo solicitados a solucionar problemas que pareciam muito distantes da visão comum de design. Uma instituição de saúde estava nos pedindo para ajudar a reestruturar sua organização. Uma empresa de manufatura de um século de idade estava nos pedindo para ajudá-la a entender melhor seus clientes. Uma universidade de elite estava nos pedindo para pensar em um ambiente de aprendizado alternativo. Estávamos sendo puxados para fora de nossa zona de conforto, mas estávamos empolgados, porque isso nos abria novas possibilidades de fazer a diferença no mundo. Começamos a falar sobre essa área expandida como o design com D maiúsculo, indo além do objetivo escultural das revistas de estilo de vida ou de pedestais de museus de arte moderna. Mas essa expressão não era satisfatória. Um dia estávamos batendo papo com meu amigo David Kelly, professor em Stanford e fundador da IDEO. E ele observou que sempre que alguém lhe perguntava sobre o design e se ele vinha incluindo a palavra thinking, pensamento, para explicar o seu trabalho. Daí surgiu o termo design thinking. Agora o uso como forma de descrever um conjunto de princípios aplicáveis a uma ampla variedade de problemas. Eu me converti ao design thinking e agora sou um evangelizador. E não estou sozinho. Hoje em dia, em vez de recrutar designers para tornar uma ideia mais atraente, as empresas mais progressistas os desafiam a criar ideias no início do processo de desenvolvimento. O primeiro papel é tático, baseia-se no que já existe e, em geral, o leva um passo adiante. O último é estratégico, tira o design do estúdio e libera seu potencial disruptivo, a sua possibilidade de mudar o jogo. Não é por acaso que hoje se acham designers nos conselhos de administração das empresas mais progressistas do mundo. Como um processo mental, o design começou a avançar. Vai para fora. Anda. Além disso, os princípios de design thinking são aplicáveis a uma ampla gama de organizações, não apenas a empresas em busca de novos produtos.
Um designer competente sempre poderá melhorar a parafernália do ano anterior, mas uma equipe interdisciplinar de adeptos habilidosos soluciona problemas mais complexos, da obesidade pediátrica à prevenção de crimes e mudanças climáticas. O design thinking agora é aplicado a uma gama de desafios com pouca semelhança com os objetos de desejo que ocupam as páginas de belas publicações de luxo das mesas de centro das salas de estar. Essa cultura está acabando também, né? De você chegar num lugar para esperar e ter um monte de revista legal. Sim. Eu lembro que eles tinham até um revistário que ficava bonitinho, pendurado. Alguns ficavam no centro. Agora, tipo, Wi-Fi. Aponte o QR Code. As causas subjacentes ao crescente interesse no design são claras. À medida que o foco da atividade econômica do mundo em desenvolvimento foi passado da produção industrial à criação do conhecimento e prestação de serviços, a inovação se tornou uma estratégia de sobrevivência. Além disso, ela não se limita ao lançamento de novos produtos físicos, mas inclui novos tipos de processos, serviços, interações, formas de entretenimento e meios de comunicações em colaboração. Esses são exatamente os tipos de tarefas centradas nos seres humanos, nas quais os designers trabalham todos os dias. A evolução natural de fazer design para pensar design reflete o crescente reconhecimento por parte dos líderes de negócios de que o design se tornou importante demais para ser deixado exclusivamente para os designers. Design Thinking se divide em duas partes. A primeira é uma jornada por alguns dos importantes estágios do Design Thinking. Ela não foi elaborada como um manual, porque essas habilidades são mais desenvolvidas na prática. E o que espero fazer é proporcionar um quadro contextual, que ajudará o leitor a identificar os princípios e práticas que levam a um excelente Design Thinking, como sugiro no capítulo 6. O Design Thinking floresce de uma rica cultura caracterizada pelo storytelling, e nesse espírito exploro muito das ideias contando a história da IDEO e de outras empresas e organizações. A primeira parte do livro concentra-se na explicação do Design Thinking aos negócios. No caminho, veremos como tem sido implementado pelas empresas mais inovadoras do mundo, como inspirou soluções revolucionárias e em que situações se sobressai. Qualquer livro de negócio que alegue sucesso ininterrupto pertence a uma prateleira de ficção. A segunda parte propõe um desafio para que todos pensemos grande, ao analisar as três amplas áreas de atividade humana: negócios, mercado e sociedade. Espero mostrar como o Design Thinking pode ser estendido de novas formas para criar ideias à altura dos desafios que todos estamos enfrentando. Se estiver administrando um hotel, pode ajudá-lo a repensar a própria essência da hospedagem. Se estiver trabalhando em uma instituição filantrópica, a conhecer as necessidades das pessoas que pretende servir. Se for um capitalista de risco, a vislumbrar um futuro. Outra forma de encarar a questão. Ben Lomond, meu excelente editor da Harper Business, me disse que um bom livro precisa de um bom sumário. Eu fiz o possível para me adequar a isso. A verdade, contudo, é que vejo as coisas de uma forma um pouco diferente. A essência do Design Thinking é explorar diferentes possibilidades, de modo que pensei em começar apresentando ao leitor uma nova maneira de vislumbrar o conteúdo do livro. Algumas circunstâncias exigem o pensamento linear, mas na IDEO, muitas vezes considero mais útil visualizar uma ideia utilizando uma técnica com longa e rica história, o mapa mental. Pensamento linear baseia-se em sequências, os mapas mentais em conexões. Essa representação visual me ajuda a ver relações entre os diferentes tópicos sobre os quais quero falar. Dá-me um senso mais intuitivo do todo e me ajuda a exemplificar melhor a ideia. Pensadores lineares como Ben podem usar um sumário tradicional. Leitores mais ousados podem virar a página e visualizar o Design Thinking como um todo em um lugar só.
Isso pode instigá-lo a ir direto a uma sessão específica de seu interesse e ajudá-lo a reconstruir os seus passos. O mapa mental também lhe lembra das relações entre diferentes tópicos do Design Thinking e até ajuda a pensar em um tópico que não foi incluído nesse livro, mas deveria. Os adeptos experientes do Design Thinking podem descobrir o mapa mental, que o mapa mental é tudo que você precisa para entender o meu ponto de vista. Espero que para todos os leitores, os 11 capítulos que se seguem proporcionem uma boa compreensão do mundo do Design Thinking e do potencial que ele tem de nos possibilitar mudanças significativas. Se esse for o caso, espero que você venha e me conte depois. Assinado, Tim Brown. Ele estava em Palo Alto, Califórnia, no ano de 2009. Em Palo Alto foi também a sede do Facebook, quando começou. Parte 1, o que é Design Thinking? Aqui, ó. O que é Design Thinking? Você quer ver? Então espero aqui amanhã, na continuação do nosso quadro Leitura de Fazedor, onde nós estamos lendo junto essa obra-prima aqui, Design Thinking, do Tim Brown, o cara que é o CEO da IDEO, e ele vai contar pra gente como isso funciona. Estou muito ansioso, muita gente me recomendou esse livro. Não li, tá? Estamos lendo juntos. E é isso daí. Se você perdeu o começo dessa live, eu te convido a acessar o nosso YouTube. Vai ter a reprise lá. Para me achar no YouTube é muito fácil. Você digita Gustavo Aron, ou Story Labs, ou Leitura de Fazedor. Você vai ver um cara muito bonito de camisa roxa. É o pai, tá? Você pode ir lá. Na playlist Leitura de Fazedor tem todas as reprises desse e dos outros 6 livros que a gente leu junto, tá bom? Eu me despeço de vocês como sempre. Agora é só ir lá e colocar em prática o que vocês aprenderam nesse vídeo. Vai pra cima e um beijo lá naquele lugar. Até amanhã. Fiquem com Deus.